Paz do Senhor, boa noite. Aos pouquinhos que estão aqui, a todos que nos assistem. Pastor James pediu para que as pessoas que estão nos assistindo, que têm pedidos de oração, que escrevam ali nas mensagens, para que no final do culto ele ore por todos esses pedidos, ok? Então, se você tem algum pedido de oração e está nos assistindo, você pode escrever nas mensagens e deixar ali que no final do culto ele vai estar orando, ok? Estou muito feliz de estar aqui, mesmo que não tenha praticamente ninguém, mas a casa de Deus é um lugar abençoado, né? Quando eu entro aqui eu sinto muita alegria, eu sinto muita falta de estarmos aqui todos juntos, né? Hoje tem praticamente só cadeiras, mas foi um lugar consagrado a Deus e a presença dele se manifesta de uma forma muito tremenda aqui. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem. Eu utilizei o versículo de Efésios 5, 21. E o tema dela é porque Deus criou os relacionamentos. Efésios 5, 21 é um texto bem curtinho. E diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer por estar aqui nesta noite. Te agradeço por cada pessoa que nos ouve. Eu oro para que a tua palavra, Senhor, venha ministrar aos nossos corações, venha falar conosco, venha nos ensinar e venha nos dar crescimento e maturidade, Senhor. Planta as tuas sementes em nossos corações. Abençoa todos, Senhor, todos que estão aqui neste lugar e toda a tua igreja, ó Deus, que nos assiste. Todos aqueles, ó Deus, que estão assentados para ouvir a tua palavra. Que o Senhor ministre essa palavra pelo poder do teu Espírito Santo a cada coração. Eu entrego a ti a minha vida, eu peço que o Senhor use a minha vida, eu fale somente aquilo que o Senhor deseja. E oro a Deus para que o teu poder se manifeste através dessa palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Eu fiz, nos últimos anos, algumas reflexões sobre relacionamentos. Normalmente, Deus planta uma sementinha no meu coração, quando eu estou orando, e depois, às vezes, quando eu estou no banho, quando eu estou lavando a louça, quando eu estou preparando as refeições lá em casa, Deus faz essa semente germinar e tomar uma forma. Então, alguns anos atrás, eu refleti no fato de que relacionamentos são como edifícios. Até eu lembro que eu escrevi essa reflexão num cartão que eu dei para uma pessoa. Então, como os edifícios, os relacionamentos sofrem desgaste com o decorrer do tempo. Eles vão, muitas vezes, envelhecendo. E o que a gente precisa fazer não é implodir os edifícios, jogá-los por terra, destruí-los. O que a gente precisa dar uma melhorada, né? A gente dar uma mão de tinta, a gente fazer algumas reformas, a gente consertar algumas coisas que não estão funcionando direito, né? Seja esgoto, encanamentos, parte elétrica, né? Como todo edifício, a gente precisa dar manutenção para que os relacionamentos permaneçam fluindo da forma como Deus deseja. Como muitos edifícios que a gente conhece, os relacionamentos têm história. E por causa disso, eles têm um valor, né? Muitos edifícios têm valor histórico. O que ele tem lá dentro dele tem uma história, tem um conteúdo que é muito precioso. E depois disso, eu lembro que um dia Deus começou a falar comigo que relacionamentos são como terrenos. Se a gente
pegar um terreno e plantar nesse terreno, semear sementes, se a gente der manutenção, se a gente cuidar, se a gente regar, se a gente podar, esses terrenos podem se transformar em pomares frutíferos e podem se transformar também em jardins cheios de flores, perfumados. Agora, nós todos sabemos que quando a gente deixa um terreno à sua própria sorte, ele vai se enchendo de mato, de ervas daninhas, ele vai também proliferando muitos insetos, vai proliferando pragas, isso por causa do descuido, porque não houve um cuidado, né, com aquele terreno. E ele muitas vezes se torna um terreno baldio, quer dizer, um lugar onde todo o lixo é jogado. Então, quando a gente não dá o cuidado necessário aos nossos relacionamentos, ele vai sendo alvo do inimigo. E o inimigo vai jogando toda sorte de entulho nele, para que ele seja destruído. E mais recentemente, aliás, eu tinha até a data anotada, né, eu geralmente anoto no meu caderno, foi dia 28 de março que eu escrevi isso. Que nesse dia eu comecei a pensar que relacionamentos são como roupas, né? Quando a gente compra uma roupa, a gente acha ela linda, a gente começa a usar, ela é super confortável, fica muito bem em nós, né? E relacionamentos também são assim. Principalmente hoje em dia, os relacionamentos têm muito a ver com essa minha última reflexão aqui. Mas com o passar do tempo, eles podem também sofrer um desgaste natural e o que é a coisa mais complicada, né? Eles podem parar de ser bem ajustados em nós, ou porque ficam pequenos, ou porque ficam grandes. Eles não servem mais. E aí, automaticamente, né, quando é roupa, a gente faz o quê? A gente se desfaz daquela roupa e compra outra. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito de fazer ajustes nas roupas, principalmente quando eu gosto muito delas, né? Eu não tenho dificuldade para dar, mas quando eu gosto, geralmente eu faço ajustes e não descarto, né, aquela roupa que eu gosto tanto. E, na verdade, quando isso acontece, não é a roupa que está com problema, né? É a gente que engordou ou emagreceu demais, né? Então, aquela roupa não cabe mais. Por isso que a gente precisa de encontrar uma outra para se sentir bem novamente, né? Eu aprendi na Bíblia que Deus é um Deus de relacionamentos. Foi uma das coisas que mais me impactou na minha conversão, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando Deus começou a se revelar a mim, foi que Deus, porque Ele queria restaurar o seu relacionamento com a humanidade, que tinha se distanciado dele, Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu o seu único filho, para que através do que Jesus fez na cruz, Ele pudesse trazer de volta o homem para o seu relacionamento. Ele tinha relacionamento no Jardim do Éden, e Deus todo dia fazia questão de estar ali conversando com o homem. E depois da queda, o homem se distanciou de Deus, e para que Deus pudesse restaurar esse relacionamento, Deus enviou seu filho para resolver o problema, a barreira que impedia o nosso relacionamento com Deus. Então foi uma das coisas que mais mexeram comigo quando eu descobri isso, porque o Deus que eu conhecia antes era o Deus da religião, mas eu descobri um Deus através da Bíblia, que é um Deus que deseja se relacionar com o ser humano. Ele deseja se relacionar comigo. Tanto que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que nós vemos na Bíblia, que relacionamento é expressão de amor. A palavra de Deus tem inúmeras instruções sobre como nos relacionarmos com todos os tipos de pessoas. Com nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos patrões, com os nossos líderes, com o próximo em geral. É uma das coisas que a gente mais encontra na Bíblia, direções que nos tornam sábios para que a gente possa se relacionar com as pessoas. E como eu disse a respeito
dos edifícios, dos terrenos e das roupas, né, a gente possa se relacionar de uma forma que, ao invés da gente se desfazer das dificuldades, a gente encontre uma forma de crescer com elas, né, que é mais sobre isso que eu quero falar hoje. A Bíblia nos revela um Deus que é um Deus de alianças. Em 2 Timóteo 2,13, diz que se nós formos infiéis, ele continua fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Então, Deus é um Deus de aliança. Deus se preocupa em ser fiel às suas alianças, né? A maior prova que nós temos disso é a nação de Israel, que foi infiel a Deus muitas vezes. Deus muitas vezes os tratou com dureza, Deus trouxe juízo sobre eles, mas Deus nunca quebrou a aliança que ele fez com aquele povo. Ele sempre foi Deus que cuidou deles, que se moveu através da história a favor daquele povo, exatamente porque para Deus a aliança é uma coisa muito séria. Para Deus a aliança é uma coisa inquebrável. Tanto que a aliança de casamento, né, é uma das provas disso, né? Ela não tem começo nem fim, não tem um lugar onde você possa parti-la, porque Deus vê a aliança dessa forma. E Deus, através da Bíblia, sempre se move em uma direção, quando diz respeito a relacionamentos. É restauração, nunca rompimento. Então, a pessoa se aproxima de Deus, se converte e começa a buscar Deus, ela está com os seus relacionamentos destruídos. A obra do Espírito Santo é restauração desses relacionamentos. É trazer cura, é tirar as pedras, os obstáculos, as dificuldades que foram sendo levantadas para que o relacionamento fluísse. Então, nós temos que entender que Deus pensa dessa forma. É que o que ele revela na sua palavra. Eu lembro de um cartão, quando eu era bem jovem, eu dei muitas vezes esse cartão, e ele tinha uma mensagem que nunca saiu da minha cabeça. E a mensagem desse cartão é: o amor se dobra para não romper. Então, ele resume a verdade bíblica sobre relacionamento. Porque é nesse dobrar, para que o amor não se rompa, que nós amadurecemos, crescemos e nos tornamos pessoas melhores pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Esse dobrar é necessário. Nós vamos ver daqui a pouco o porquê. E o caminho que Jesus ensina por toda a sua palavra é um caminho de morte, não de suicídio. O suicídio tem lá seus muitos motivos, né, que eu não vou questionar aqui, mas essa morte aqui é uma morte dolorosa, porque é a morte do nosso eu, é a morte da nossa carne. Em 2 Coríntios 4, de 10 a 12, eu vou abrir porque eu não lembro ele todinho. Diz assim, de 11 a 12, desculpe. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, é uma coisa muito que começa ali na própria pessoa de Jesus, que o tempo todo do seu ministério ele caminhou para a morte, porque a sua morte nos deu vida. E nós, como cristãos, somos desafiados a essa morte, porque todas as vezes que nós morremos para nós mesmos, há um milagre que acontece dentro de nós. É gerado vida, e essa vida abençoa aqueles que estão à nossa volta. Essa vida é a própria vida de Deus, e ela se manifesta através desse morrer diário, né, que libera essa vida para as outras pessoas. À medida da vida que a gente é capaz de transmitir, de gerar e que possa abençoar aqueles que estão à nossa volta, é a medida da nossa capacidade de morrer para nós mesmos, a nossa capacidade de nos dobrarmos, como dizia nesse cartão, né? Porque o amor de Deus nos capacita a esse se dobrar para que nós possamos não romper relacionamentos, para que a gente possa gerar vida através de nós.
Paulo chama isso, né, esse morrer aí, de loucura da cruz. Porque nós vivemos em uma sociedade que não entende isso. As pessoas julgam que os cristãos são tolos, porque os cristãos genuínos, os cristãos que realmente têm uma vida de intimidade com Deus, uma das coisas que eles mais aprendem em sua vida é esse morrer diário, essa morte do eu, é esse abrir mão de si mesmo, que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus. Então, Paulo chama isso de loucura da cruz, porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade hedonista, é uma sociedade egoísta, é uma sociedade voltada para si mesma. Então, tudo aquilo que é pesado, que é difícil, que é complicado, que desgasta, que está gerando conflito, é mais fácil abrir mão, como eu falei do trocar de roupa, né? É mais fácil deixar o terreno ali se encher de mato. É mais fácil a gente demolir o edifício e construir o outro. Mas não é essa a visão de Deus. Nós, como cristãos, precisamos entender isso, que nós não vivemos para a busca da nossa realização e do nosso prazer pessoal. Nós vivemos para cumprir um propósito eterno de Deus, que vai se revelando na medida em que a gente adquire essa habilidade de abrir mão de nós mesmos. Nós vivemos uma sociedade de relacionamentos líquidos. O que são relacionamentos líquidos? Relacionamentos que vão pelo ralo, com muita facilidade. Mas Deus nos ensina sobre relacionamentos sólidos. São relacionamentos como esses edifícios que eu disse, que vão atravessando os anos, muitas vezes precisando de uma reforminha ou de uma manutenção, mas que tem uma estrutura sólida, que tem uma história e que não podem cair por terra. Né? Hoje nós temos essa sociedade muito fast food, né? Que não está preocupada com história, não está preocupada com o valor que há no decorrer dos anos, né? É uma sociedade que descarta as pessoas mais velhas porque elas são retrógradas, elas são pessoas conservadoras, elas são pessoas que eles consideram até ridículas, né? Tem muitos jovens descartando os próprios pais e não conseguem ver que em uma vida em que há uma história, há sabedoria, há conhecimento e há referências para que a gente aprenda com elas. Deus criou os relacionamentos por vários motivos. Primeiro, para o nosso desfrute. Então, a gente, através dos relacionamentos, a gente se torna uma pessoa mais feliz. Né? Nós vemos que Jesus se relacionava assim com Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 irmãos, e todas as vezes que Jesus ia para Betânia, Jesus ficava na casa deles. Não eram pessoas perfeitas, mas eram pessoas que Jesus considerava seus amigos. Então, Jesus nunca se colocou só nessa posição, eu estou aqui para ensinar e todo o resto da humanidade está aqui para aprender. Jesus era um ser humano que se relacionava com as pessoas. E esses amigos dele são bem óbvios na Bíblia. Né? Então, Jesus desfrutava desse relacionamento com Marta, Maria e Lázaro. Também o relacionamento Deus criou para promover cura. Então, nós somos dotados de uma capacitação, de talentos e de habilidades que pode abençoar a vida das outras pessoas. Então, Deus nos coloca nesse mundo para que a gente seja um instrumento de cura na vida de muita gente. Então, nós vemos Jesus, era seguido por uma mulher muito fiel, Maria Madalena, que a Bíblia diz que dela saíram 7 demônios. Então, era uma mulher que provavelmente uma história muito difícil, uma mulher ferida, uma mulher machucada. E no seu relacionamento com Jesus, ela foi liberta, ela foi curada. Então, Jesus trouxe cura não só para Maria Madalena, né? Jesus trouxe cura para enfermidades físicas, mas também para as enfermidades da alma, das quais a humanidade sofre. Nós vemos que Deus criou os relacionamentos também para confronto. Então, muitas vezes, Jesus teve que confrontar pessoas. E, às vezes, eram pessoas bem próximas dele, como Pedro, né, como Tomé, que foi incrédulo. Porque, através desse confronto, eles perceberam que havia áreas em suas vidas que não estavam alinhadas com o propósito de Deus. Não estavam caminhando
de forma a fazer deles uma bênção, ou fazer com que eles vissem com clareza. E também, Deus criou os relacionamentos para produzirem amadurecimento mútuo. Nós vemos que João, que era um dos discípulos de Jesus, a princípio era chamado de filho do trovão. Ele tem um episódio lá com os samaritanos em que ele e o irmão dele querem pedir para que Deus mande fogo do céu e destrua aquelas pessoas, os samaritanos. E Jesus, ele devia achar até engraçado essas atitudes dos seus discípulos. Mas por quê? Porque João era imaturo. E na convivência com Jesus, ele foi transformado no apóstolo do amor. Lá na primeira carta de João, nós vemos ele chamar os seus discípulos de filhinhos. E ele fala muito sobre o amor. Porque o amor de Jesus que ele conheceu transformou a vida dele, transformou a sua história e acalmou aquele temperamento que ele tinha muito exacerbado. E quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de um diagrama que eu vi num livro do pastor Cote, que vai explicar com muita clareza isso. Ele é chamado esse diagrama de janela de Johari. O pessoal ia colocar aqui abaixo no vídeo para vocês acompanharem. A janela de Johari, ela diz respeito a 4 áreas básicas das nossas vidas. São como se fosse uma janela de 4 vidros. Não sei, deve estar aí no vídeo. Elas são uma janela de 4 vidros, vamos dizer. Ela está aí agora. Essas 4 áreas fazem parte da vida de cada um de nós. E vocês vão entender bem o propósito dos relacionamentos através delas. O primeiro vidro, vamos dizer assim, que é a primeira área, é chamada de área aberta. Essa área aqui, que é a janela, o vidro aí mais clarinho. E ele diz respeito àquela área que eu sei e todos sabem que existem na minha vida. Então, é a área de maior transparência que nós temos. Tem a ver com quem nós somos de fato. Como eu disse ali, a transparência, a verdade, a honestidade. Nós somos quem somos, com o temperamento que Deus nos deu, a nossa personalidade. E é interessante que, por causa disso, nós temos amigos e tem pessoas que nunca fazem parte da nossa vida, porque elas não encaixam muito bem com a gente, ou a gente não se encaixa muito bem com elas, Não é aquelas pessoas com quem a gente compartilha nossa alma, nosso coração, nossos sonhos, nossos projetos, Por quê? Porque não tem muito a ver conosco. Dentro da nossa transparência, do temperamento que Deus nos deu, como eu disse, da personalidade que nós temos, nós vamos atrair algumas pessoas e outras não. Então, é a área do desfrute. Você vai se relacionar aqui, na área aberta, nessa área de transparência, com as pessoas com quem você se identifica. Então, nós vemos ali Jesus com Marta, Maria e João. Ele se identificava com aquelas pessoas, ele estava na casa delas e se sentia à vontade. É que nem aqueles amigos que vão na nossa casa, sentam no nosso sofá, comem uma banana da nossa fruteira, O Ivaldo sempre vai lá e ele come uma banana da fruteira. E muitas vezes tem liberdade de até deitar no nosso sofá ou abre a nossa geladeira para pegar alguma coisa. Tem gente que entra na nossa casa e nem se move direito, porque não tem intimidade conosco, não se identifica muito conosco, não é nosso amigo. Então, essa área aqui tem muito a ver com isso. É a área em que a gente se identifica com o outro. Em Provérbios 4:18, diz que a vereda do justo é como a luz da alva que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o propósito de Deus é que essa janela, essa área aberta, a área de transparência da nossa vida se torne cada vez maior, cada vez mais clara, cada vez mais luminosa. O desejo de Deus é que você seja quem você é. E quanto a isso, as pessoas precisam respeitar quem nós somos. Porque você nasceu daquele jeito, Deus, lógico, vai mudar muitas áreas da sua vida. Mas para você agradar alguém, você não pode ser um camaleão que vai mudar de personalidade, tentar mudar de temperamento para agradar aquela pessoa. Por isso que é uma área de identificação. Tem pessoas que não vão gostar do seu jeito de falar, o seu jeito de ser, se você ri muito,
se você fala muito alto, né? Ou se você é uma pessoa muito fechada, muito reservada, muito sisuda, né? Uma pessoa que fala pouco. Isso tem a ver com a nossa forma de ser. Aquilo que não é autêntico, Deus vai tentar trabalhar para que se torne autêntico, transparente, né? Mas as pessoas não podem exigir que nós sejamos outra pessoa para poder agradá-la, tá? Então, essa é a área do desfrute. Você vai conviver com pessoas com as quais você se identifica e que se identificam com você. E a sua vida, como esse versículo que eu li, como a luz da alva, que é a luz de Deus, vai te iluminando mais e mais, vai ficando cada vez mais claro, até o dia que, graças a Deus, estaremos com Ele e tudo será totalmente claro. Mas nós também temos a área, que é o segundo vidro ali, que é a área escondida, né? No original, ela é bem mais escura que aquela, ela é preta e aquela é cinza, tá? Então, essa área escondida é a área em que existem coisas que você sabe, mas que os outros não sabem. Então, ali há situações ocultas que você teme e das quais você se envergonha, que estão trancadas num compartimento da sua vida ao qual ninguém deve ter acesso. São as suas áreas escondidas, tá? Então, olha que é uma coisa que a gente já percebe que vai ter que mudar, né, com o passar do tempo. Porque tem situações ocultas, talvez lembranças que você tenha do passado, talvez práticas erradas, pecados ocultos, ou até mesmo coisas que você não entende porque você faz aquilo, porque você gosta daquilo, porque você não consegue se libertar daquilo, né? Mas que você esconde das pessoas. Você sabe que aquilo não é bom. E estão trancadas, né, nesse compartimento ao qual ninguém deve ter acesso, né? E é nesse porão que vivem os ratos na nossa vida. É uma área que precisa ser tratada, por isso que chama área escondida. Então é lógico que como você sabe e ninguém mais sabe que você tem, Deus vai precisar usar pessoas com uma capacitação sobrenatural dele para falar com você, para te ajudar. Mas talvez você nunca aceite essa ajuda, né? Você mantenha aquilo oculto. E são áreas em que a luz de Deus não consegue entrar, né? Nós vemos que é um vidro preto. A luz não entra ali. Nós vemos isso num personagem muito conhecido, né? Que é Judas. Ele conviveu com Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a expressão perfeita do amor de Deus. E ele caminhou com Jesus, mas essa caminhada com ele não foi suficiente para iluminar o interior dele, para iluminar essas áreas escondidas, né? Essas áreas muitas vezes têm motivações erradas. E dá para perceber pelo relato dos evangelhos que Judas se associou a Jesus porque ele achou que Jesus seria um grande líder. Eu creio que ele nunca teve a revelação que Jesus era o Cristo. E ele poderia ter algum lucro com isso, né? Estar ali ao lado daquele homem. E quando ele foi vendo que os princípios que Jesus dizia e falava e ensinava não tinham nada a ver com o que ele pensava da vida, ele se tornou um traidor, né? Ele vendeu Jesus. E embora Jesus fosse quem ele é, e vocês que sabem disso, ele não se importou de vender Jesus. Então, houve áreas da vida de Judas que nunca foram alcançadas pela graça de Deus, né? Deus sabia daquelas áreas. E Judas. Mas enquanto ele caminhou com os discípulos, talvez eles nunca tenham percebido, porque aparentemente ele era parecido com eles. Mas ele foi revelando isso, né, no decorrer da sua vida. É a história da roupa, né? A roupa que Jesus vestia ficou muito apertada para Judas. Ele não estava se sentindo confortável, né? E aqui tem um versículo também para ilustrar, que é Provérbios 18, 13. (28, 13). Que diz: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, diante do nosso pecado, diante das nossas áreas escondidas, diante das nossas práticas erradas, diante daquilo que nos envergonha, que nos aprisiona, né, daqueles ratos que estão ocultos lá no porão da nossa vida, você tem duas alternativas. Ou reconhecer, confessar e deixar, aí você vai alcançar misericórdia. Ou você encobrir, manter aquilo encoberto, né? E a Bíblia fala que essa pessoa nunca prosperará. Né? O fim de Judas foi muito trágico, muito triste. Eu tenho certeza que Jesus se entristeceu muito, porque Jesus era uma pessoa cheia de amor, cheia de graça. Mas essas pessoas, normalmente, têm muito problema com o confronto, que eu falei aqui em cima, né? Um dos motivos do relacionamento, um dos propósitos pelos quais Deus criou os relacionamentos, é para que haja confronto. Nós tenhamos a liberdade de sacudir os nossos amigos, de falar as coisas que eles precisam ouvir, e eles tenham a capacidade de reconhecer os seus erros. Para que essa área escondida vá se tornando clara. Deus deseja que a luz dele ilumine todo o nosso ser. A outra área, que é a área cega, né? Ali no livro ela está acinzentada, quer dizer, ela não é tão negra quanto a área escondida, né? É o terceiro vidro da nossa janela. Ali existem coisas que você não sabe, mas que os outros sabem. Todos estão percebendo, menos você. Aquelas áreas difíceis que existem na sua vida, né? O desconfiômetro está quebrado, né? Todos nós temos essas áreas, que a gente não consegue enxergar, mas as pessoas que estão à nossa volta conseguem ver que nós temos aquele problema. Então, a chave é receber ensino dos outros, amar o confronto, estar aberto para aprender e aceitar a correção. Se você for humilde, você vai aprender muito com as pessoas que estão à sua volta. E essa área também vai ser iluminada por Deus. Aqui eu quero que você entenda que Deus vai usar pessoas. Tem gente que diz, eu busco a Deus e Deus resolve meus problemas. Isso é fantástico. Mas Deus criou os relacionamentos exatamente para que aquilo que a gente não enxerga, as pessoas consigam ver. Criou os relacionamentos para que pessoas tenham autoridade, sabedoria, ou sejam firmes para nos confrontarem, como na área escondida. Né? A área escondida vai precisar de revelação de Deus, que são escondidas. Agora, a área cega é porque nós não enxergamos, mas as pessoas que estão à nossa volta, elas enxergam. Então, aqui é onde o relacionamento com as pessoas, maturidade e crescimento. Né? Porque os pais, quando eles corrigem, moldam e disciplinam os filhos, as autoridades que estão sobre a nossa vida, sejam professores, sejam pastores, sejam líderes, né? Os nossos patrões, seja lá quem for, e muitas vezes nossos amigos, pessoas que nos conhecem de perto, pessoas que tratam com a nossa vida, que chamam a gente num canto com amor e mostram áreas que a gente não consegue enxergar. E isso é muito importante, né? Esse confronto que vai gerar amadurecimento em nós, vai levar-nos à maturidade, vai nos levar a crescer como seres humanos. Porque se não houver um abençoado que faça isso com a gente, aquelas áreas da nossa vida vão ficando endurecidas. E a gente vai se tornar pessoas que não são muito úteis na mão de Deus, porque tem áreas que estão nos atrapalhando, né? Aqui, Provérbios 27:17, diz assim: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, nós somos afiados pelo amigo. Aqui fala amigo, não é o inimigo. É o amigo que vai nos afiar. É a pessoa que se importa conosco, que nos ama, que quer o nosso bem. E para quem Deus mostra as coisas que a gente não consegue ver. E por último, nós temos essa área desconhecida, que é o quarto vidrinho da janela. Ah, sim, eu esqueci de falar que Pedro foi uma dessas pessoas, né? Que era imaturo. E Jesus muitas vezes precisou
trabalhar na vida dele em relação ao amadurecimento, né? João também, como eu já falei, foram pessoas que, caminhando com Jesus, foram sendo transformadas pela verdade, né? Porque eles sabiam que Jesus era o mestre. E nós temos então a área desconhecida, o quarto vidrinho, que existem coisas que você e os outros não sabem. Ninguém sabe a não ser Deus. E aí, nessa área, nós precisamos da revelação de Deus, essa área desconhecida, que vai prover um liberar da nossa vida. Isso vem do quê? Da sua vida de intimidade com Deus, da sua vida de oração. Nem você sabe, nem ninguém sabe, só Deus sabe daquelas áreas da nossa vida. E se você não tiver vida de intimidade com Deus, vida de oração, essas áreas não vão vir à luz. Então, segundo o pastor Cote, ele diz, nessa área pode estar entesourado, presta atenção nisso, não apenas o segredo que vai destrancar traumas e maldições que há na sua vida, como também promessas, chamado e outras dádivas que vêm do Pai. Olha que tremendo. Então, ali estão ocultas coisas, e elas muitas vezes estão presas, mas Deus sabe aonde, Deus sabe como, Deus sabe por quê. E Deus tem a chave para abrir essas coisas. Agora, se você for uma pessoa que não tem uma vida de intimidade com Deus, que não ouve a Deus, que não ora, né? Então você vai ser sempre um cristão superficial. E essa área vai permanecer intocada. Você vai passar pela vida sem nunca alcançar as coisas, os segredos, né, os tesouros que Deus preparou para você. Nós vemos isso muito na vida de Paulo, né? Paulo achava que ele era uma pessoa zelosa, uma pessoa que estava fazendo a vontade de Deus, até o dia que Jesus se revelou a ele. E ele era um homem de temperamento difícil. Mas com o passar dos anos, no relato bíblico, nós percebemos que ele tinha essa vida de intimidade com Deus, essa vida de relacionamento com Deus. E Deus foi desentesourando as coisas que ele tinha preparado para a vida de Paulo. À medida que Deus tratou com Paulo, Deus também foi colocando na mão dele o seu chamado, o seu ministério, a sua vocação. Deus foi capacitando a Paulo para que ele cumprisse a carreira que Deus tinha planejado para ele, né? Tem um versículo em Isaías 45:3, muito tremendo, que diz assim: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Apesar de ser o Deus de Israel, ele te chama pelo teu nome. Ele te chama de forma pessoal. E ele diz que nos daria os tesouros, as coisas encobertas, né? As riquezas encobertas e os tesouros das escuridades. Então, para você obter isso, há um preço. Você precisa ter intimidade com Deus. Agora, para você amadurecer como ser humano, não adianta você ficar dentro de um mosteiro, dentro de um monastério, dentro de um lugar isolado para não se contaminar com a humanidade perdida e pecadora, porque você não vai crescer como ser humano. O que nos faz crescer como ser humano é o relacionamento com as pessoas. As pessoas nos afiam, elas nos podam, elas nos tratam, nos lixam. E através disso é que você alcança a maturidade como ser humano. Não adianta ser uma pessoa das regiões celestiais, se quando você desce aqui para a terra, você não consegue se relacionar com as pessoas. Se quando você está aqui neste mundo, convivendo com pessoas, você é uma pessoa intragável, uma pessoa difícil, uma pessoa que não amadurece, que não prospera, né? Então, o propósito de Deus, irmãos, é que a luz de Deus vai invadindo todas essas áreas. A área escondida, a área cega. E quanto o pastor Cote disse, quanto maior a transparência, quanto maior a gente vai alcançando essa maturidade, mais a gente vai alcançando essa maturidade, e a luz de Deus vai nos penetrando, mais a área desconhecida também cresce. Mais você se torna um servo de Deus, útil nas mãos dele, capacitado por ele espiritualmente para cumprir o seu chamado. Então, tudo vai depender dessa transparência. Ele diz que há liberação de cura,
e o potencial de desenvolvimento da personalidade em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida. Agora, isso depende do quê? De você ser uma pessoa que entenda que a Bíblia nos ensina a nos relacionarmos. Que Deus é um Deus de relacionamento. Que Deus colocou pessoas à sua volta para forjar em você. Que Deus te chama para intimidade com Ele, para que Ele possa revelar as coisas que estão ocultas. E que Deus deseja que você não tenha pecado de estimação, não tenha áreas que você esconda, porque Ele vê todas as coisas. Que nós não sejamos como Judas, que perdeu o grande propósito que havia para a vida dele, porque ele não foi capaz de valorizar o relacionamento de Jesus. Teve um momento que o seu mestre já não servia mais para ele. Teve um momento que o seu mestre já se tornou desconfortável. Já não dava para a mente dele bater com a mente de Jesus, né? Nós vemos ali quando a pecadora derrama todo aquele perfume em Jesus, ele fica indignado, né? Imagina, podia vender isso aqui e dar para os pobres. Na verdade, ele não se importava com os pobres. Ele estava preocupado em roubar mais um pouco de dinheiro, né? A própria Bíblia diz que ele ia pondo dinheiro na sua bolsa. Então, quando Jesus vê essa murmuração dele, Jesus elogia a atitude dela, que aquilo foi uma forma de adoração. Ali nós já vemos que Judas e Jesus não pensavam da mesma forma, embora Jesus fosse o seu mestre, embora Jesus fosse o líder daquele grupo. Ele não aceitou o que Jesus tinha a oferecer. Então, o número dele de Jesus já não batia mais, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque para que a gente continue servindo a Deus, seguindo aos princípios desse reino, a gente tem que ser ensinável, tem que ser aquebrantado. A gente tem que se expor à luz de Deus. A gente tem que ter essa vida de intimidade com Ele, para que Ele lance sua luz em nós. E temos, como o primeiro versículo que eu usei para começar essa palavra, nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Deus. É lógico que nem tudo que as pessoas dizem para nós, principalmente se ela não é confiável, vai nos abençoar. Por isso que você precisa ter vida de intimidade com Deus. Porque quando algo vier dele, através de outra pessoa, vai testificar no seu coração. Mesmo que não seja Deus que esteja falando com você, você vai saber que Deus está falando através de uma pessoa. E eu quero que vocês entendam nessa noite, através dessa janela de Joari, que Deus fala com você de várias formas. Deus fala com você lá no oculto do teu quarto, né, quando você se coloca diante dele em oração, e geralmente as coisas que Deus fala ali são coisas que, se fossem ditas publicamente, você seria envergonhado. Então Deus fala no a sós que você tem com ele, na intimidade. Mas muitas coisas Deus fala através das pessoas. Tome cuidado para não ser soberbo e orgulhoso e não ser capaz de ouvir o que Deus está falando com você através de outras pessoas. Para falar com Balaão, Deus teve que usar uma mula. Olha só a que ponto chegou. A mula abriu a boca e começou a falar, para que ele prestasse atenção. E mesmo assim o caminho dele não mudou, né? Então essas áreas, muitas vezes vão trazer confrontos, que se a pessoa não tiver humildade, um desejo sincero de crescer e de tornar essa área desconhecida uma área clara, né? Aquilo que Deus sonhou para você vir à luz e se tornar claro e óbvio, não só para você, mas para todas as pessoas, né? Nós corremos o risco de perder nosso chamado, propósito de Deus e a nossa carreira cristã. Daí, gente, está o poder dos relacionamentos com Deus e com os homens. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado vocês. Que vocês consigam entender porque Deus criou os relacionamentos. É lógico que você vai conviver com um grupo de pessoas que você vai desfrutar. Elas te aplaudem, elas te amam, elas te conhecem, mesmo assim acham que você é fantástico, né? Elas gostam do seu jeito de ser, gostam da maneira como você aborda situações, gosta do jeito que você brinca ou é sisudo, né? Então é uma delícia conviver com essas pessoas com quem a gente pode desfrutar. Mas Deus também colocou pessoas que vão nos confrontar,
Pessoas que vão ser usadas por Deus para nos curar. E pessoas que vão ser usadas por Deus para promover o nosso amadurecimento. E o próprio Deus vai estar no controle de todo esse processo. Porque você é um vaso de barro. E Deus não quer perder esse vaso. Deus quer que você seja queimado pelo fogo, mas se transforme num vaso nobre. Um vaso de honra. Um vaso útil nas mãos dele, que contenha a água da vida. E possa ser usado para levar essa água para outras pessoas. Amém? Vamos orar. Eu quero encerrar essa palavra. E novamente vou dizer, coloque seu motivo de oração ali, que depois eu vou entregar para o pastor James. E todas as orações que foram colocadas ali nas mensagens, ele vai estar orando e abençoando a sua vida. Amém? Deus, eu te louvo pela tua palavra. A tua palavra é maravilhosa, Senhor. Quanto mais eu a conheço, mais eu a amo. E mais eu sei o poder que ela tem, Senhor, de trabalhar na nossa vida, de nos aperfeiçoar, de nos ensinar, Senhor, de trazer a revelação de quem Tu és para nós. Que possamos ter o Teu coração, Senhor, para amar as pessoas como Tu amas, para enxergá-las como o Senhor as vê. E para permitir que aqueles que o Senhor tem colocado em nossa vida, em nosso caminho, possam cumprir o seu papel. Que tenhamos humildade, Senhor. Nos livra da soberba de acharmos que nós não precisamos de ninguém. Nos ajude, Senhor, a nos dobrarmos para preservar os relacionamentos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Que eu tenho certeza que todos eles têm um propósito, um objetivo. Por mais dolorosos que sejam, o Senhor está nos forjando, o Senhor está colocando em nós traços do seu caráter. O Senhor está nos livrando de nós mesmos. O Senhor está iluminando o nosso interior com a tua luz, com a luz da tua graça, com a luz do teu amor, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo expansão, para que possamos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Eu te agradeço por isso, Senhor. Dá-me sabedoria. Dá sabedoria a todos os meus irmãos. Dá sabedoria a todos que me ouvem nesta noite. Para que através dos relacionamentos, eles sejam aperfeiçoados por Ti, Senhor. Que o poder do sangue de Jesus possa nos ensinar a não nos acomodarmos a este mundo, Senhor. A não aceitarmos os moldes e os padrões deste mundo, Senhor, que tem descartado pessoas, relacionamentos, familiares, lideranças, Senhor. Mas que sejamos, ó Deus, humildes para reconhecer aquilo que o Senhor tem colocado como algo precioso em nossa vida, ó Deus. Que possamos valorizar os relacionamentos como Tu valorizas. Porque por causa do Teu relacionamento com o homem, o Senhor entregou o que o Senhor tinha de mais precioso, que foi a vida do Teu Filho. E eu sou grata por isso, Senhor. E quero viver para fazer isso valer a pena. Obrigada, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus.